Bom, olá, meu nome é Francisca, estou aqui para fazer a parte 2 daquela experiência trabalhando para aquela senhora, do último vídeo, né? Assunto do último vídeo. Eu resolvi, depois daquele tempo, que ela deu uma melhorada, continuar trabalhando para ela. Fiquei lá um período de 20 anos trabalhando para essa senhora. 20 anos. Mas o interessante disso é que eu fui percebendo ali com a convivência as fragilidades daquela senhora. Era muito triste, ela era muito decepcionada com a vida, tinha um neto muito problemático, tadinho, ele tinha vários problemas emocionais, problemas de rejeição, problemas de distância da mãe. A mãe trabalhava muito, ele via ela muito pouco, ficava o tempo todo com a avó. A avó super protegia, super mimava essa criança, e era difícil lidar com essa criança tão frágil. Era uma criança forte, de temperamento muito forte, mas era uma criança frágil no sentido de, ela tinha uma angústia. Eu percebia que aquela criança tinha uma angústia muito grande dentro dela. E aí presenciava cenas de essa criança chutando essa avó, chutando as canelas dessa avó, essa criança estribuchando no chão, chorando, desesperado, numa angústia que a gente não conseguia entender a fundo de onde vinha aquela angústia que ele sentia. E fui me aproximando muito dessa criança, pegando muito amor, muita, muita admiração, muito carinho por essa criança. E ele por mim. Era recíproco, né? Então eu ia no mercado, ele ia junto, eu ia no postinho, ele ia junto, eu ia, sei lá, lavar o quintal, ele estava comigo. Todos os lugares que eu ia, ele queria estar junto, porque eu dava muita atenção, eu conversava muito com ele, eu contava história, eu contava piada. Na hora do almoço, por exemplo, que ele não queria almoçar, era ruim para comer pra caramba. Eu inventava história, eu inventava que hoje vai ter pro almoço asinha de morcego à milanesa. Aí ele comia, ele dava risada, que eu era bruxa, que eu fazia comida que a bruxa fazia, e que ele ia comer a comida da bruxa. Ele era de uma imaginação muito fértil. Eu também sempre tive uma imaginação muito fértil. E eu brincava muito com ele, trocava muito, muito. Aproveitava para ensinar algumas coisas, como por exemplo, ele queria ir no mercado no colo. Eu falava, não, se você não for andando, a gente não vai no mercado. Aí ele, então eu vou voltar e vou ficar com a minha avó. Tá bom, então você fica com sua avó que eu vou no mercado. Aí ele pensava um pouquinho e falava, não, mas eu quero ir com você. Então, você pode ir comigo, desde que você vá caminhando. Aí ele topava, ia caminhando e a gente ia conversando, dando risada. Era muito gostoso estar com ele. Então, ele foi uma das grandes razões de eu ter ficado naquela casa, ter permanecido naquela casa. Percebendo essas fragilidades dela, porque quando ela viu que eu gostava muito da criança, me dava muito bem com a criança, ela foi relaxando. Não evitou dela ser uma pessoa amarga, que ela sempre foi, e sempre que ela podia manifestar essa amargura, ela manifestava. Como, por exemplo, teve um dia que a criança foi para a escola, e ela estava tão ruim naquele dia, estava tão ruim, ela subia, era um sobrado, ela subia, eu estava passando roupa no quintal, era um quintal coberto, eu ia passar roupa no quintal. Ela subia, de lá de cima ela me chamava bem baixinho, eu não conseguia ouvir direito, nem se ela gritasse, imagine ela falando baixinho. Ela me chamava bem baixinho. Como eu não ouvia, ela vinha até a escada, praticamente se pendurava na escada e começava a gritar que nem uma desesperada. Aí eu ia até a escada e falei, então, que a senhora me chamou?
Eu tô há meia hora te chamando. O que que você tá fazendo que você não me escuta? Às vezes você é inútil. Se eu precisar de você urgentemente, eu não tenho a sua ajuda, eu não tenho a sua atenção porque você não me ajuda. Ela fazia isso de propósito. Eu tinha certeza absoluta que ela fazia isso de propósito. Aí outra vez ela vinha, falava pra mim assim que eu ouvia música bem baixinho quando eu trabalhava sozinha, né? Eu tava longe, eu ouvia música, eu tinha um radinho, eu ouvia música bem baixinho. Eu tava ouvindo música, ela falava assim: "Eu não quero que você escute música. Você não está aqui para escutar música. Está aqui para trabalhar. Essa música é uma distração. Pode desligar esse rádio." Para não ter confusão, eu desligava o rádio. Tá. Aí, como eu sempre gostei de música, quando eu desligava o rádio, eu cantarolava. Aí ela vinha e falava assim: "Para com esse gemido. Você fica gemendo o dia inteiro. Parece até que você está passando mal. Isso não parece música." Eu falava: "Mas criatura, eu tô aqui sozinha, cantarolando só pra mim." "Não, mas isso incomoda. Pode parar de ficar com esse gemido aí. Isso não é música, isso é gemido." Jesus amado, que eu vou... Tá bom. Parava de gemer por um momento, ela ficava longe, eu gemia de novo, cantarolava de novo, né? Mas tinha dias que ela tava atacada num ponto, gente. Tudo que eu fazia, ela desfazia. Tudo que eu fazia, por exemplo, eu ia lavar o quintal. Esse quintal não tá bom, tem que lavar de novo. Ah, tem folha lá no canto, você tem que ir lá e tirar aquelas folhas que estão lá no canto. Não é possível que você faça tudo isso, deixa... Eu ia olhar as folhas, era uma folha que estava lá no quintal, que estava lá no canto. Aí tá bom, tirava aquela folha. Aí um dia, eu tava tão irritada, tão triste com toda aquela situação, que era uma perseguição, ela fazia a coisa realmente de propósito, para perseguir, para ver até onde você ia, até onde você aguentava. E eu lá no fundo do quintal, já não aguentando aquela situação tão constrangedora, tão opressora, né, opressiva, eu comecei a falar com Deus, falei: "Deus, me dá forças para aguentar essa situação, porque eu sempre fui aquela de pedir a conta na primeira encheção de saco. Na primeira pisada de bola, eu já pedi a conta, já ia embora. Mas eu queria mudar isso. Eu queria mudar isso. E isso era uma coisa que me fazia ficar naquela casa também. Tirar parecer sei lá, não sei nem que nome dá para isso, mas eu tinha essa coisa de não tolerar muito abusos, humilhação. Os patrões às vezes são sem noção e a gente sabe disso, né? Você trabalha, você sabe quantos lugares você já não passou, quantos patrões sem noção você já não teve. E eu queria mudar isso, eu queria trabalhar para valer, eu queria ter uma carteira assinada, eu queria ter uma história de trabalho. E até então eu só tinha histórias negativas de trabalho, né? Então eu queria ficar naquele lugar. E eu comecei a orar lá no fundo, falando: "Deus, me ajuda a sustentar isso aqui, me ajuda a passar por isso." Ela, pra quê? Ela ouviu eu orando. Ela veio pra cima de mim que nem uma louca. E ela gritava: "Eu não quero que você ore dentro da minha casa. Essa coisa de oração é coisa de crente. Eu odeio crente, eu odeio a Bíblia, eu odeio tudo isso. Eu não quero religiosidade aqui dentro da minha casa. E onde é que eu tô te maltratando? Onde é que eu tô te dificultando a sua vida aqui dentro? Onde é que eu tô? Eu tô aqui em cima de você porque você não tá fazendo as coisas como eu quero que você faça. Eu tô dificultando a sua vida aonde?" Gente, aquela mulher deu um show. Deu um show. Minha cabeça tava explodindo de dor. Eu tava muito mal. E eu falei: "Tá bom, Dona Ivone, eu vou embora." Já era quase 5 horas da tarde, né? Falei: "Eu vou embora. Vou ficar bem.
Amanhã eu volto, se a senhora quiser a gente conversa, se a senhora não quiser a gente não conversa. Para mim hoje já deu, é o suficiente. Eu sei que essa história, essa convivência rendeu muitas histórias que eu vou contando. E com essa empolgação de falar da história, eu acabei esquecendo de dizer que meu nome é Francisca. Bem-vinda ao meu canal. E esse canal foi idealizado para contar histórias da vida real, as minhas experiências, especialmente no ambiente de trabalho, convivência com patrões, com colegas de trabalho, e foram tantas histórias que eu resolvi contá-las aqui. Muitos de vocês vão se identificar com tudo isso, né? E, ok, vida que segue, vamos que vamos. Essa história vai ter uma terceira parte, porque é longa, são muitas histórias. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.